Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 1º de julho de 2022, primeira sexta-feira do mês. Então vamos também louvar e adorar o Sagrado Coração de Jesus. O nosso evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Façamos antes a nossa oração pedindo a força e a luz do Espírito Santo de Deus. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, são muitas as cenas em que Jesus, por algum motivo, não é compreendido, né? Ele não é compreendido muitas e muitas vezes no seu agir, ele não é compreendido nas suas intervenções. Jesus nem sempre é compreendido no silêncio que ele faz, né, diante de algumas realidades, diante de algumas exigências, ele tampouco é compreendido, e muitas vezes a própria lei de Jesus não é compreendida, as escolhas de Jesus não são compreendidas, nem por eles daquela época e nem por nós no nosso dia a dia. Parece que é comum a gente não entender direito o agir de Jesus, e muitas vezes nós não entendemos o agir deste evangelho porque nós estamos talvez um tanto distantes deste evangelho. Mas veja que hoje fica muito claro, muito evidente alguns apelos aqui de Jesus neste evangelho. Primeiro, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Mateus aqui é a figura de todos nós trabalhadores que, de certa forma, nem sempre somos tão íntegros diante de Deus ou tão íntegros diante dos homens, diante das pessoas. Ele, portanto, chama um publicano. Exatamente, ele chama um pecador. E aqui a brecha é para entendermos que nós, mesmo pecadores, somos também alvo do chamado de Deus. Como no evangelho de ontem a gente falava que Deus perdoa e que um grande dom de Deus é o perdão, porque a humanidade carece de grande sensação de culpa, né? Quer dizer, carece não, ela é envolvida por uma sensação de culpa sempre maior. Então aqui de novo ele vai e diz: olha, o teu pecado ou a forma que você vive talvez não é da vontade de Deus, mas eu te chamo porque ele quer restaurar estas pessoas. Chama este pecador e veja, pecador em algum sentido, e Jesus mesmo até faz esta comparação com um doente, né? Ele diz: não são os saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, para Jesus, doente não é só o paralítico, doente não é só o leproso, doente não é só o cego. Doente para Jesus é aquele que precisa do perdão de Deus, é aquele que precisa da misericórdia de Deus. Este é o doente. Então, eu e você talvez precisamos muito deste evangelho porque nós somos os doentes da atualidade, inclusive. Nós continuamos precisando de Deus, continuamos precisando da misericórdia de Deus.
E Jesus então vai e chama este doente, este pecador, este publicano, este que está afastado ou que está agindo não de forma saudável, e mais ainda, ele se faz visitante. Lá na casa de Mateus, ele vai lá cear com eles. Jesus quer estar onde nós estamos. Jesus quer se sentar à mesa de nossa vida. E aqui está, minha gente, aqui está o começo de uma mudança. Jesus, ele quer entrar na nossa casa, nas nossas coisas, porque ele quer nos transformar. E quanto mais nós permitimos que ele nos visite, mais ele nos transforma, rodeado tantas vezes pelos nossos pecados, rodeado pelas nossas fraquezas, pelas nossas misérias, pelas nossas fragilidades. Ele vai ali, agindo e nos transformando. Façamos a nossa meditação. Hoje, Jesus faz-nos pensar grandes coisas. Perdão. O fato que mais nos compete aqui é nos identificarmos com o pecador, porque somos, e dizer: Senhor, eu quero te convidar, embora indigno, para cear na minha casa, para entrar na minha vida, para estar comigo. Aquele que diz sim ao chamado de Jesus, mesmo que se sinta um tanto indigno, mesmo que se sinta pecador, leva Jesus para a sua casa, faz com Jesus uma profunda amizade. Este começa um processo de transformação que não tem mais jeito de voltar atrás. A pessoa que se encanta com Jesus, ela nunca mais se desencanta. Ela começa a conhecê-lo e quanto mais ela conhece, mais ela o ama. E esta transparência da nossa amizade com Jesus, ela tem que ficar em evidência, mesmo que isso provoque, de certa forma, um incômodo na vida dos outros. Porque às vezes você, assim como eu, estamos pregando, estamos fazendo o nosso serviço pastoral, nossas ações, e existem pessoas dizendo: mas não é ele um pecador? Não é ele que faz isso, que falou aquilo, que cometeu aquilo, que caiu naquela ocasião? Sim, as pessoas olham para nós e nos jogam as pedras, talvez do nosso passado, ou talvez até de pecados que continuamos cometendo, porque nem sempre nós conseguimos nos libertar das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, das nossas arrogâncias, dos nossos palavrões, das nossas palavras malditas. Muitas vezes continuamos falando tudo o que falamos, e mesmo assim, Ele continua nos visitando, porque Ele tem essa esperança da transformação. Então tenhamos transparência e vamos permitir que Jesus nos transforme cada vez mais. E um outro aspecto muito importante desse evangelho e que nós queremos também meditar é pensar aqui o quanto que é difícil a gente ver e reconhecer a ação transformadora de Jesus, seja na nossa vida como na vida dos outros. É tão fácil, né, a gente ver as fraquezas, é tão fácil a gente ver o pecado, é tão fácil você olhar para aquele padre que não está legal e dizer: olha como ele age. É tão fácil você olhar para aquele líder da pastoral, ou do seu movimento, ou do seu acampamento. É tão fácil a gente criticar as pessoas, a gente apontar o dedo e dizer: olha, aquele lá não deveria servir, aquele lá não deveria ser ministro, aquele lá não deveria ser padre, aquele lá não deveria ser pregador. É tão fácil, porque a gente vê o pecado ele faz questão de se mostrar, né? Mas como é difícil a gente enxergar nas pessoas a ação de Deus. Como é difícil a gente reconhecer que Deus continua salvando o pecador que está pregando. Deus continua salvando aquele sacerdote que caiu. Deus continua salvando aquele líder de pastoral, aquele coordenador. Deus continua salvando, e esta ação salvífica acontece na vida de todos que amam a Deus. Então permita-se no dia de hoje, primeiro, ser você, amigo, amiga de Jesus. Mas permita-se também olhar para os teus irmãos que caíram um dia, que você acha que são pecadores e que talvez sejam muito mais do que você imagina, ou talvez muito menos do que você, e permita ver também a ação de Deus. Comece a acreditar que Deus pode operar grandes milagres na vida dos pecadores, assim como fez na vida de Mateus. Façamos a nossa oração. Senhor Jesus, chamas por mim e não te importas de estar comigo à mesa, não obstante os meus pecados, as minhas fraquezas, aos meus erros. Eu sou um pecador e tu te aproximas de mim, Senhor,
com o teu amor, com a tua salvação. Tu reconhece a minha pobreza, mas mesmo assim aceitas ser meu amigo, levar-te para a minha casa e mostrar-te aos meus amigos não é fácil, porque muitas vezes eu quero anunciar, eu quero pregar, mas as pessoas não acreditam em mim, porque elas estão mais fixas nos meus pecados, nos meus erros, no meu temperamento, na minha forma de ser, do que na tua graça, que também me acompanha. Hoje, Senhor, eu te peço que o teu amor me toque e me dê força para que eu continue reconhecendo que eu preciso mudar, mas que também eu consiga hoje, Senhor, pela tua misericórdia, reconhecer a mudança que as pessoas que te seguem vão colhendo na vida delas também. Que eu tenha esperança de ver todas as pessoas que um dia eu já vi pecando, que eu soube dos seus pecados, que eu tenha esperança em vê-los santificados pela tua graça. Que eu acredite que tu tens o poder de tocar aquelas almas, aqueles corações e transformá-los em coração semelhante ao teu, que no dia de hoje, com grande amor, celebramos. Amém. Muito bem. É muito bonito o evangelho de hoje, né? Eu espero que você tenha gostado da reflexão, da meditação, da oração. Escreve aqui embaixo o que você achou, né? Passamos hoje um pouco dos 10 minutos. E nosso compromisso é: serei de Jesus mesmo que me critiquem e verei a ação de Jesus nos irmãos. Eu acho que é bem importante ter essa duplicidade hoje. Primeiro eu quero ser de Jesus, mesmo que me critiquem. Eu não sou santo. Estou em busca. A gente cai, a gente xinga, a gente ofende, a gente escolhe coisas erradas, mas não significa que eu não amo Jesus. Eu quero continuar sendo de Jesus, quero continuar amando, na esperança que Ele me transforme cada vez mais. Mas ao mesmo tempo eu quero olhar para as pessoas que seguem Jesus e ter esperança que Jesus vai transformá-las cada vez mais. Então, serei de Jesus mesmo que me critiquem e verei a ação de Jesus nos irmãos. Amém? Que desça sobre nós todos a força e a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esquece de compartilhar hoje, hein? Hoje é muito especial. Diga, hoje foi feito para você. E escreve isso lá no WhatsApp para as pessoas. Hoje foi feito para você essa leitura, esta meditação, esta Lexio Divina. E aí as pessoas vão assistir. Você que está assistindo, se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe com mais pessoas, deixa o seu like e seu comentário aqui embaixo é muito importante para a gente continuar evangelizando. Deus ilumine você. Amém.